barulhos que faziam. Isso quer dizer o quê? É que estávamos mesmo alcoolizados e não somos melhores condutores do que éramos antes de começarmos a beber. Agora volto a perguntar. Boas, malta. Boa tarde. Hoje é boa tarde, sim. Já viram aí pelo título, não é clickbait, é mesmo, e não foi a minha moto, estejam descansados. Não é indestrutível, mas se um gajo for estúpido, a moto acaba por se destruir. Por isso, malta, fiquem aí e já sabem, volta para trás. Pois é, malta, o tema que eu vos quero abordar pode parecer um bocadinho falso moralismo, mas o que é certo é que eu também faço a mesma coisa e não deveria, e após este episódio que se passou, que eu não vou falar nomes, mas vou comentar porque foi uma pessoa bem próxima a mim, posso-vos dizer que é do clube onde eu faço parte, por isso podem ver que a proximidade, e vou deixar aqui uma deixazinha que o outro motoblogger costuma deixar ficar, que é o Outsider, pergunta sempre após acidentes se o capacete estava abençoado. Não, meu amigo, este não estava abençoado. Isto tudo por dizer, antes de vos falar do acidente e de como ficou o estado da moto, quero tecer aqui algumas considerações que me deixaram a pensar estes últimos dias, porque pode acontecer a qualquer um que cometa este tipo de estupidez, sim, porque é uma estupidez. Pergunto-vos a vocês qual é o preço da vossa vida e qual é o preço da vida das outras pessoas, porque o facto de a malta conduzir sob o efeito do álcool, isto é um tema difícil de abordar, porque logicamente cada pessoa tem uma tolerância ao álcool diferente da outra, e isto sem falarmos de estar a passar os limites legais, não é? Porque há quem beba uma cerveja e já fica meio zonzo, porque basta beber a cerveja com a cabeça ao sol e os sintomas já são diferentes. Bebendo duas, a coisa já vai piorando, bebendo três, bagaços, por aí fora. E vocês já repararam, quem costuma beber e conduzir, não digo ficar ou que sinta completamente bêbado, mas vocês já repararam que quando bebem, conduzem muito melhor, a moto está espetacular, curvam, que é um sonho, a moto deixou de fazer aqueles barulhos que faziam. Isso quer dizer o quê? É que estamos mesmo alcoolizados e não somos melhores condutores do que éramos antes de começarmos a beber. Agora volto a perguntar, qual é o vosso preço pela vossa vida e qual é o preço pela vida das outras pessoas? Porque, apesar de vocês podem terem um acidente e acontecer a fatalidade de vocês morrerem, pensem as pessoas que vão deixar cá, nomeadamente se tiverem família, filhos, mulheres, pais, eventualmente pais que precisem dos vossos cuidados, filhos que precisem dos vossos cuidados, por aí fora. Pergunto nesta fase se valerá a pena uma pessoa encharcar até não poder conduzir. Outra, haver acidente em que nós não morremos, mas ficamos a precisar de cuidados para o resto da vida. Há preço para isso? É um almoço ou um jantar bem regado que justifica termos que dar trabalho à família, de cuidar de nós para o resto da vida? Se calhar não. Outra, é tu, no acidente, destruís uma moto de um valor bastante considerável, nesse caso uma moto de 43, 44 mil euros, que ficou completamente destruída. Eu mais à frente vou-vos mostrar aí fotografias. Quer dizer, destróis um bem que te custou a comprar e eventualmente ainda estarás a pagar por causa de um almoço com um bocadinho mais de álcool do que o que devias. Se isso justifica ou não. E para mim, o ponto mais importante disto tudo é que tu até podes conseguir ter o acidente, não te magoares, mas matares alguém. Agora, ponho a mão na consciência, e eu ponho na minha, é verdade que eu faço isso, é verdade, por isso não estou aqui com falsos moralismos.
qual é o preço da vida dessa pessoa e qual é o preço que tu estás disposto a pagar. Eu não estou a falar monetariamente disso, não há preço que pague uma vida. Qual é o preço não monetário, mas sim de consciência, que tu estarás preparado para suportar do lado da vítima de toda a tristeza que vais provocar a uma família, a amigos e tudo mais. Valerá a pena uma tarde, um almoço ou um jantar de copos em que te cedeste? Eu sei qual é a resposta disto e vocês também sabem. Eu contra mim falo porque muitas vezes bebo da conta, não no limite de estar completamente trópico, de estar incapaz de conduzir, mas se bufar ao balão, de certeza absoluta que passo e muito a taxa de álcool permitida. Sou estúpido? Sou, pá, mas vocês não precisam de ser. E eu, entretanto, tomei a decisão após, porque isto é tudo muito bonito, mas eu todos os dias vejo no meu Facebook malta das motas que morre, que tem acidentes, e eu acho que não há um único dia sequer que não morra alguém. Mas quando é malta que uma pessoa não conhece, vai passando um bocado ao lado e uma pessoa faz de conta que não é connosco. Mas quando começa a ser alguém chegado a nós, muito chegado a nós, a coisa já não é bem assim e uma pessoa começa a pensar que a morte poderá andar perto. E o que eu decidi fazer será, ou eu deixo de beber, não é que eu seja bêbado, mas a cena que se passou realmente é que irei optar por, numa refeição, bebo uma cerveja, chega, no máximo 2, chega, e se for sair à noite depois de jantar, farei com que beba uma cerveja no jantar e uma cerveja no bar. Eu já comecei a fazer isso, fomos jantar, uma quarta-feira, eu bebi uma cerveja e do bar bebi 2 águas com gás, não bebi álcool. Não digo que irei ter este comportamento para sempre, porque é difícil de nós conseguirmos de alguma maneira ver o que é que conseguimos fazer ou não, mas vou tentar de alguma maneira cumprir isso, não sei como, mas vou fazer um esforço por isso. Por isso, malta, tenham consciência que o álcool, a malta gosta, e é verdade que eu gosto de beber e de vez em quando encher-me um bocado, porque acabo por não conseguir controlar aquilo que bebo, porque chega a uma certa altura, aquilo escorrega que nem ginjas e uma pessoa nem repara se já se excedeu ou não. E eu vou tentar levar-vos ao sítio do acidente para vos explicar um bocadinho mais, vou-vos deixar ficar aí umas fotos da moto como ficou e continuo com a mesma pergunta, se valerá a pena exceder-nos no álcool, sujeitos a matarmos alguém, sujeitos a morrermos e deixar a malta que gosta de nós numa tristeza imensa e nem sei o que é dizer, quando toca perto de nós, toca-nos no coração e acabamos por conseguir ver as coisas por outro prisma. Se eu vou continuar a beber, eu essa semana não bebo, mas se não tiver que pegar na moto nem no carro, naqueles eventos em que vou ficar, e a malta não tem que ter limites, bebam até morrer, não há stress nenhum. Agora, tendo que conduzir, peço-vos, este canal é um canal que quase acaba por ser serviço público, um bocadinho de apelo à consciência de cada um, mas tenham cuidado, tenham cuidado, porque mesmo rolando em grupo, se vocês calham de beber um bocadinho mais, podem pôr em causa a vida dos outros que vão com vocês, e é muito complicado, muito complicado. Maltinha, eu vou ver se descubro o local do acidente e já falamos mais um bocadinho. Bem, isto aqui, o acidente nem se percebe muito bem como é que aconteceu, só que foi nesta estrada que eu vos estou a mostrar, só que não sei o sítio ao certo, porque a moto entrou na valeta que vocês estão a ver aqui de lado, não sei bem ao certo, só sei no sítio onde ele teve o primeiro impacto, que se vê aquilo teoricamente a moto entrando aqui, os escapes,
iriam raspar na lateral. Opá, temos aqui algumas marcas já de raspagens aqui. Aquele aqui já estava dentro da valeta. E o que aconteceu? Este primeiro obstáculo, o pneu da frente furou. Ele deve ter conseguido subir, tem ali mais umas marcas por aqui. Passou esta parte. Enfiou-se aqui outra vez na valeta. Foi por aqui fora a raspar, já aqui por causa ó, de plástico da moto. Aqui já tinha partido coisas. Ele continuou sempre aqui por aqui fora. Arrancou aqui um bocado de pedra. Foi sempre enfiado aqui. Aqui também, mais um pedaço. Aqui já começam a aparecer plásticos. Temos raspadelas ali. E depois enfiou-se aqui e foi quando a moto estancou mesmo. Temos aqui ainda bocados de plásticos da moto. Mais coisas, bocados de alforjes. Ou seja, ele ainda andou para aqui aos tombos. Mais uns pedaços. Enfiou outra vez na valeta. A moto, marcas aqui, tal. Mais bocados de plástico da moto em todo lado, ó. Só detritos, tal. A moto ainda continuou tipo elétrico, aqui marcas, ó. Ainda continuou tipo elétrico, ó, bocado de plástico. E acabou por ficar aqui, toda desfeita. O óleo a verter ali. Pá, ficou aqui, ou seja, isto basicamente não foi como se nos tinham dito que tinha sido numa reta, mas sim numa curva, como vocês podem ver. É uma curva em que um bocadinho da curva ali é reto, mas ele já vem despistado antes da curva. Aliás, antes da reta, no início da curva. E depois, pormenores é que, eventualmente, quando chocou com aquele primeiro obstáculo, o que é que aconteceu? A moto freou, ele atravessou a carnagem frontal da moto, onde levou um corte feio em cima do sobrolho, da sobrancelha, estalou aí um bocado do crânio e depois foi a rebolar, acabou por ir para o meio da estrada, em que fraturou o maxilar, 2 costelas, ou seja, mediante as fotos que eu vos vou pôr aí do aspecto da moto, quem vir o acidente, aliás, quem vir a moto antes de ver a ele vai pensar que morreu, mas efetivamente não, ficou só com uns pequenos danos físicos, mas é subir. Mas efetivamente a moto ficou completamente destruída e espero que sirva para a malta e para ele, porque pá, é um irmão do coração, que sirva para se mentalizar que realmente não se pode beber daquela maneira, pá, e não se pode conduzir com álcool no bucho, porque se já sóbrio, se tens um acidente, se calhas matar alguém, imagina bem a consciência com que vais ficar. Agora, se estás bêbado, sobrevives ou morrendo, todos os encargos que vais ter para com outra família e que a tua família vai ter com a outra. E o peso, isto é... Vocês percebem onde eu quero chegar, não é? Por isso, malta, tenham cuidado na estrada, meu. Mais uma vez, nada justifica um gajo encharcar a vela até não conseguir contar. E o que é que eu vos hei de dizer? Olha, maltinha, até para a semana e tenham juízo. Bem, mas apesar disto tudo, isto ainda continua a valer aquele beijo à prima que me tinha esquecido. Ok, malta? Fiquem bem.